Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pela vida do pastor Neto. Senhor Jesus, nós te entregamos a vida do nosso pastor, Senhor. Nós te entregamos a vida do pastor Neto, meu Pai. Nós cremos que ele é um grande homem de Deus, usado na Tua Palavra, na ministração da Tua Palavra nessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que há uma palavra poderosa para ser liberada sobre a nossa vida, meu Pai. Então, abre o nosso coração, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver. O nosso coração para entender. Os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco através da vida do nosso pastor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Como o João falou, quantos estão com calor aí? É bom, mas é ruim. Tá com calor. Olha, antes aqui os irmãos reclamavam de frio. Pastor, desliga esse ar, está muito gelado. É porque você sabe, né? O calor humano, quanto mais gente, mais vai esquentando o negócio. E aí hoje os irmãos estão reclamando de calor. Eu fico feliz, porque o motivo é bom. Amém, irmãos? É porque o prédio já não está cabendo mais de tanta gente, né? Olha só, não tem mais cadeiras, as crianças estão tudo ali sentadas no chão. Meu Deus, é um santo problema. Amém? Queria chamar aqui as crianças. Nem precisa. Fica aí que nós vamos orar daqui. Não cabe aqui. Antes cabia, agora não está cabendo mais aqui na frente. Glória a Deus por isso. Você sabe, antes de eu liberar elas, eu quero falar uma coisa para você. Presta atenção aqui em mim. Antes de eu liberar, porque tem a ver com isso. Irmãos, nós estávamos no dilema em fazer 2 cultos, o que era mais prático para a gente, fazer 2 cultos, mudar as cadeiras, aumentar o número de cadeiras, botar aquelas cadeiras um pouco menor, aquelas sem braço, e aumentar um ar-condicionado. A gente precisa pelo menos mais um ar-condicionado grande, ou 2 pequenos, não sei. E aí você sabe, todo domingo os irmãos ofertam, dizimam, mas a gente tem, você sabe que a gente tem os pagamentos, todo mês também aqui, as despesas. E nem sempre dá para a gente poder chegar e fazer um investimento. Você sabe que a gente ainda está pagando coisas que a gente investiu, ainda estamos pagando parcela, comprando parcelado muita coisa, a reforma que fizemos. Então, eu queria desafiar você. Se você quer, nós fizemos uma pesquisa, foi R$50, pastor Ranildo, da cadeira? R$50, uma cadeira daquela sem braço. Se você sentir no coração e dizer, pastor, eu quero doar uma cadeira, amém. Quero doar 2 cadeiras. Pastor, eu quero doar um ar-condicionado. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero que você, não vou nem pedir para você vir aqui agora, não tem tempo, mas ao final do culto me procure. Eu mesmo vou anotar seu nome, ok? Me procure, se você quer fazer alguma oferta especial para a gente ver se próximo domingo a gente já tem um espaço melhor aqui para acomodar os irmãos. Amém? Vamos orar pelas crianças? Você pode estender suas mãos? Pai, mais um domingo nós estamos aqui para abençoar essas crianças e estender mãos santas sobre elas e declarar, Pai, que são homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito, Senhor. Ó, Pai, que nessa noite eles sejam ensinados, Pai, com a revelação da Tua Palavra, e que Teu Espírito possa encher a vida de cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos que quiserem sentar aqui perto de mim, aqui no palco aqui, pode sentar, ok? Tem 2 cadeiras ali, tem aqui eu estava sentado. Vai ficar bom, vai melhorar, amém? Glória a Deus, só esperar que as crianças saírem, porque eu não quero que você perca nada. Aleluia, ok.
Amém? Amém. Irmãos, o que eu venho falar para vocês hoje, não é assim algo novo, né? Não é. É algo que a gente já fala aqui, você já me escutou falar. Mas eu quero falar para você para gerar fé no seu coração, ok? Para o seu coração começar a cada vez mais crer na obra do Calvário, crer no amor de Deus, na obra da cruz. Esse é o motivo, gerar fé do seu coração. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo. É assim que está no original. Então, toda vez que nós pregamos, e o centro da nossa pregação é Cristo, a Bíblia diz que fé é gerada no seu coração. Então, meu intuito hoje é gerar fé no seu coração, para a gente participar da mesa do Senhor juntos, ok? Não que algumas pessoas também não vão aprender, porque talvez tem gente nova aqui, e vai escutar coisas aqui que pode ser pela primeira vez que escutou, nunca ouviu alguém falar isso, pode ser, né? Ou pode ser que você já escutou e ainda não aprendeu. Uma vez, um entrevistador foi entrevistar uma criança, e uma criancinha, mas era uma criancinha mesmo. É uma criança de 3 anos e pouco, 3 anos. E ele perguntou para ela, ele disse o seguinte: quem foi que criou o mundo? E a criancinha disse: oh, você não sabe? Foi Deus. Sabe que as crianças de hoje, né, falam assim, inteligentemente. Oh, você não sabe? Foi Deus. E aí ele continuou a pergunta e disse assim: mas como foi que Deus criou? Aí ele disse: ah, está tudo na Bíblia. No primeiro dia, ele criou os céus e os mares. No segundo dia, aí saiu citando, irmão. No terceiro dia, no quarto dia, e o entrevistador foi ficando assim com a orelha em pé. Como que essa criança desse tamanho sabe contar, e não só contar na sequência exata? Ficou curioso, foi atrás, foi procurar saber e descobriu o motivo. Você sabe qual que era o motivo? Descobriram que por detrás tinha uma professora que repetia para essa criança todos os dias, passava desenhozinho para ele e repetia até ele saber. Amém, irmãos? Eu quero ser esse professor na sua vida. Todo domingo eu venho aqui, repito para você, repito. Amém? E Deus vai fazendo as coisas acontecer na sua vida. Sim, mas hoje eu quero falar de Cristo. Como sabe, todo domingo é isso. Mas eu quero mostrar para você justamente que Cristo, Ele é a palavra-chave para a nossa compreensão, para a compreensão de fato da palavra. Ok? Tem muita gente que não entende a palavra, porque falta a chave que é Cristo, E também não entende, não tem revelação da verdade atual. Qual que é a verdade atual? A verdade atual é a nova aliança, o qual nós estamos inseridas nela hoje. Ok? A nova aliança, também chamada de Novo Testamento. Nós estamos nessa verdade. Pastor, então, o Velho Testamento pode ser descartado? Não estou dizendo isso para você. Não estou dizendo que tem que ser descartado. Mas saiba de uma coisa, irmão. O Novo Testamento é a chave para você compreender o Velho. Ok? O Novo é a chave que abre o Velho. Tudo que está lá no Velho Testamento, irmãos, está lá para contar algo a respeito de Cristo. Já falei para você aqui. Tudo que está lá para contar a respeito de Cristo. Desde a criação.
Desde quando Deus disse haja, Ele é a palavra, o verbo desde o princípio, estava na criação, desde a criação do homem, Adão. Aquela história de Adão é para mostrar quem? O segundo Adão, não o primeiro, para mostrar o segundo. Então tudo aponta para ele. Você vai olhar em todo o Antigo Testamento, tudo fala dele. Os filhos de Adão, aponta para ele. Tudo apontando, cada história. Aí você vem, sabe, os patriarcas, Noé, o carpinteiro que fez a arca e salvou o povo, colocou todo mundo no madeira, a arca de madeira, e quem estivesse na arca de madeira não sofreria o juízo de Deus. Está falando de um Noé melhor, que aquele que estivesse com ele no madeiro, cruz, não sofreria o juízo de Deus. Aí você vai ver Abraão, aquele que saiu da casa do pai e foi para uma terra distante, e ali o Senhor faria ele bendito, bendito todas as famílias da terra, é porque teve um outro que primeiro saiu da casa do pai. A ideia sempre foi de Jesus, nunca foi de contar a história de Abraão. Mas Abraão teve um filho chamado Isaac, aquele que a história é famosa, você conhece, que Deus pediu sacrifício, e a Bíblia conta que Isaac, aquele filho que carregando a lenha para o seu próprio sacrifício subiu ao monte. Qual foi aquele que carregou o madeiro do seu próprio sacrifício subindo no monte Gólgota? Porque tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. Ele é a chave de compreensão. Você está me entendendo, irmão? Ele é a chave para você entender tudo isso. Poderia ficar falando de tantas histórias aqui, que tudo aponta para Cristo. Mas se você não usar a chave certa, você vai ter muita dificuldade de compreender. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então o que é que está falando da lei lá do Antigo Testamento? É sombra, não é a imagem real. A imagem real é a nova aliança, é a verdade atual qual vivemos hoje. Então se você não tiver essa compreensão, você vai ler a Bíblia e não vai usufruir dela tudo que você deveria usufruir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem um vídeo que eu acho que eu já passei para os irmãos, mas vou passar de novo. Projeta para mim um vídeo. Sei que os irmãos daqui não vê. Solta aí o vídeo. Para aí. Olha só, irmão, o que é que você vê aí? O que é que você consegue ver? Vários objetos. É uma tesoura ali, tem tantos objetos, parece que é uma espanadeira ali, um negócio. São muitos objetos. Você consegue ver vários objetos aí? Um amontoado de objetos? Isso é o Velho Testamento, irmão. Ali você consegue ver Davi, Abraão. São muitas histórias. Você está me entendendo? Você consegue ver. É boa para contar a história, ensinar as crianças. Mas a grande verdade é, solta o vídeo. Olha só. Para aí. Quando você coloca do ângulo certo, o que é que você está vendo aí? A imagem de uma pessoa, né? Estou falando dessa pessoa. Eu estou falando que quando você coloca todas essas histórias e você coloca ela no ângulo certo, sabe o que é que vai aparecer? Cristo. Amém, irmãos? É Cristo que vai aparecer. Toda a vida, por isso que eu venho aqui e prego sobre todos esses personagens e mostro para quem para você o personagem? Não, eu mostro a Cristo. Porque a ideia do Velho Testamento é mostrar Cristo, uma pessoa. Tudo foi feito para mostrar Ele. Amém? Continua aí.
Se você olhar pelo ângulo errado, você vai ter um bocado de histórias, mas para você pode até no final das contas não fazer sentido. Amém, irmãos? Pode tirar o vídeo. É isso que eu queria mostrar. O que é que eu quero mostrar para você? É que tudo é sobre Ele. Tudo aponta para Ele. Amém, irmão? Ele é a chave hermenêutica, é Cristo, irmão. Aí toda semana eu venho aqui te contar uma história, mas a fim de colocar Cristo na perspectiva certa para você. Ok? Já contei para você, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, tá, Lucas capítulo 9, se eu não me engano, quando Pedro, Tiago e João acompanham Jesus e sobem no monte para orar. Você sabe o que acontece lá em cima, né? Aparecem dois personagens do Antigo Testamento. Quem sabe quem era? Quem? Moisés e Elias. Aparece lá, diante de Jesus. Você nunca parou para pensar? Quem que é Moisés? Moisés é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Representa o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. E quem que é Elias? Representa os profetas. Então quem foi que apareceu ali diante de Jesus no monte? Diga comigo, o Velho Testamento. E lá na conversa deles, eles dizem, para que eles apareceram? Nós aparecemos para falar de tudo que você há de fazer, que Jesus haveria de fazer, de cumprir. Para mostrar o que para você? Que todo o Antigo Testamento foi escrito com o único fim, apontar para Cristo. Tudo que ele iria cumprir na sua morte e ressurreição. É isso. Se você não tiver revelação disso, você vai ler a Bíblia e não vai entender. E hoje, eu quero correr, mas eu quero te contar duas histórias. Duas histórias. Extraídas do Antigo Testamento. Mas eu quero usar a chave. A chave é Cristo. Lá em Números, capítulo 30, versículo 10, fala do voto. O voto da mulher. Você vê como tudo aponta para Cristo. O voto da mulher. Vamos ler? Números capítulo 30, versículo 10. Diz o seguinte: porém, se fez um voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido souber, e se calou para com ela, e lhe desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar todas as abstinências a que si mesma se obrigou. Porém, se o marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhes anular depois de ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Eu sei que eu li agora, e talvez foi a primeira vez que você vê esse texto, você deve estar coçando a cabeça, dizendo, não entendi, pastor. Eu quero explicar para você. O que o texto está dizendo aqui, é que a mulher, ela, quando fazia um voto, o marido dela podia confirmar o voto, deixar ela fazer o voto dela, ou poderia anular o voto dela. Você está me entendendo? Por exemplo, imagine que a mulher fez um voto lá.
nunca mais como carne. Se eu comer que eu fico cega do olho. Aí o marido escutou aquilo ali. Aí o marido disse, não, que bobagem é essa? Né? Que bobagem. Não, está anulado esse voto. Não aceita esse voto. A Bíblia diz que o voto estava anulado e o Senhor perdoaria ela. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porém, o que acontece? Isso acontecia também quando a mulher era solteira. Se ela não tivesse marido, mas era o pai confirmaria. No caso aqui ele está falando do marido. Porém, se ele se calasse, escutou, se calou, está sabendo, mas não disse nada, a Bíblia diz que o calar dele estaria confirmando e o voto dela ficaria válido. Vocês estão entendendo? Amém? Presta atenção. Porém, se ele se calasse, dia após dia, dia após dia, e aí ele vê o sofrimento dela, e de repente, ele diz, não, tá bom desse voto, tá cancelado esse voto, esquece isso, chega. A Bíblia diz que ele poderia cancelar, porém, aí já tinha uma outra questão. Nesse caso, dia após dia se passou, e ele se calou, porque ele se calou, e agora só depois, ele resolve cancelar, por conta disso, agora Deus perdoaria ela, mas ele teria que receber a punição no lugar dela. Eu não sei se teve algum marido que fez isso. Você imagina? Talvez tenha feito. A mulher fez um voto. Eu faço isso, eu morro. E o marido tinha que estar disposto. Se ele se calou, agora ele quisesse cancelar o voto dela, ele cancela o voto dela, mas ele tinha que morrer no lugar dela. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Pastor, ainda não consegui entender, mesmo estou explicando. O que é que o senhor está falando mesmo? Para você entender, irmão, você tem que usar a chave. Qual que é a chave? A chave é Cristo. Vamos lá, quem que é o marido, irmão? Quem que é o marido? O marido é Jesus, é Deus, é Ele é o marido. Cristo é o marido. Amém? Quem que é a esposa? No Velho Testamento é Israel, no Novo é a igreja. Você entender? Os mestres, irmãos, judaicos, eles ensinam que lá no Monte Sinai, Deus se casou com Israel. Esse é o ensinamento deles. E aí, lá no Monte Sinai, um dia, a Bíblia diz que Deus veio habitar no meio do povo. E aí, antes que Deus dissesse qualquer coisa, Deus falasse alguma coisa que Ele queria, que Ele gostaria para o povo resolveu fazer um voto com Deus, antes de Deus dizer nada. Qual foi o voto que o povo fez? Tudo que o Senhor falar, nós faremos e obedecemos. Isso está lá em Êxodo 19, 8. Então o povo respondeu a uma. O que é a uma? Ou seja, todo mundo, unânime, responderam a mesma coisa. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Uau! Presta atenção, irmão. Isso aqui foi o voto que o povo fez. Isso aqui é só para mostrar o quanto que o povo é arrogante. Eles achavam, irmão, que podiam cumprir tudo o que Deus mandasse eles fazerem. Eles achavam que eles poderiam fazer isso. Aí você vai perceber que até aqui
não há nenhuma menção, não existe nenhuma menção que Deus iria dar a lei para o povo. Não tem uma menção dizendo que Deus iria dar a lei para o povo. Antes disso, o que acontecia? O povo era pecador? Já era pecador. O povo vinha andando lá, o Senhor abençoando eles. O povo está lá e reclama, está com fome, não tem, esse Deus trouxe a gente para morrer aqui no meio do deserto. Deus deu castigo para eles? Mandou o maná do céu. Mas na frente o povo reclama, estou com sede, vamos morrer de sede, Deus fez isso com a gente. Deus faz sair água da rocha. Deus mandou castigo? Não. O povo chega diante das águas que são amargas. O povo reclama, olha aí. Deus, Moisés, pega esse madeiro, coloca dentro da água. A água ficaram doce. Olha só graça, hein? Porque o povo estava debaixo da aliança de Abraão. Graça. Você está entendendo? Estava aqui, tudo bacana. Agora o povo resolve mudar a história. Eles achavam que eles eram. Aí Deus pega e dá a lei. Vocês querem saber como que é o meu caráter? Vocês querem cumprir? Está aqui a lei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A lei, quando Deus deu a lei, Ele não deu para a lei ser cumprida não, irmão. Deus não deu a lei para ser cumprida, irmão, para você cumprir. Por quê, pastor? Porque Ele sabia que você não cumpriria. Quem é que não sabia isso? Você, o povo. Então Ele deu para você perceber que você é incapaz de cumprir. Porque o povo bateu no peito e disse, tudo que o Senhor mandar a gente vai fazer. Aí Deus deu a lei, não para ser cumprida, porque Ele sabia que o homem era incapaz de cumprir. Mas para que o homem soubesse, que ele, da força dele mesmo, ele seria incapaz de agradar a Deus, se não fosse através do próprio Deus. É por isso que hoje você não é capaz de fazer nada pela sua força, se não for através da força de Deus, através do amor de Deus, através da obra consumada da cruz. Se você não entender isso, você não tem como receber. Estou só mostrando para você ter a fé correta. Se não for por Deus, o homem é incapaz. Vamos continuar. Agora, lá no Êxodo 24, 7, ele continua, ele confirma. Deus já deu a lei e ele confirma. Tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer e vamos obedecer. Você já percebeu agora que agora sim nós temos os elementos dessa história? Nós temos a mulher que fez o voto, Israel. Nós temos o marido, que é Deus. E agora temos o voto, que é a lei. Temos os elementos aqui. Só que a Bíblia diz que Deus, quando o povo falou, Deus se calou. Ou seja, se ele se calou, o que é que acontece? O voto foi confirmado. Passou dias e dias e dias, agora o voto foi confirmado. Foi validado. Mas a mesma Bíblia diz, você vai ver na Bíblia, que 1500 anos se passam. E Deus, o próprio Deus, o marido, se fez gente. Aleluia! Em Cristo Jesus. Por que ele se fez gente? Para dizer, chega! Eu não aceito esse voto. Eu anulo esse voto, está cancelado. Eu começo uma nova aliança. Aquela está posto um ponto final.
Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas você sabe, para ele fazer isso, ele tinha que sofrer a penalidade do voto não cumprido. Qual que era a penalidade, irmãos, do não cumprimento da lei? Morte. Na verdade, não só morte. A penalidade era a morte, mas a gente pode usar, como a Bíblia fala, nos detalhes. Mais abrangente seria maldição. Então ele tomou sobre si a nossa maldição. Nossa maldição. Por quê? Porque maldição envolve muito mais coisas. E que tem a ver com esse voto. Maldição envolve miséria. Maldição envolve doença. E envolve morte. E aí ele veio cancelar esse voto. Não aceito mais você na miséria. Não aceito mais você na doença. Eu aceito você só na vida. Amém, irmãos? Agora o Senhor vai cancelar o voto. E aí o que acontece? A maldição que a mulher tinha que receber, ele tem que receber. Ele tem que receber. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, projeta aí. Olha o que aqui diz. Olha o que aqui diz. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Você sabe, Jesus poderia ter sido morto de várias formas. Poderia, a maneira que os judeus, eles condenavam e matavam as pessoas, não era por crucificação, era por apedrejamento. E aí você vai ver, por várias vezes o Senhor quase foi apedrejado, não é verdade? Por várias vezes você vai ver que ele quase foi apedrejado, mas ele não poderia ser apedrejado, morrer apedrejado. Por quê? Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Aí vem os romanos, que tinha esse costume. Você está me entendendo? Tudo para se cumprir. Para se cumprir. Por quê, irmão? Porque ele não veio só perdoar pecados, irmãos. Ele não veio só perdoar pecados. Ele veio pagar o voto quebrado, meu e seu. Ele veio carregar a maldição que estava sobre mim e você. Você está entendendo, amém, irmão? Ele tinha que morrer pelas nossas maldições. Você entende? Que ele veio e ele morreu para nos livrar da maldição da lei. Da maldição da lei. Agora isso não é automático, irmão. Cristo já se fez maldição em nosso lugar. Mas é necessário uma coisa. O que, pastor? Qual é o sacrifício? Nenhum. O sacrifício é tomar posse. O sacrifício é receber. Como diz lá em Romanos, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, receberam. Não fizeram nada, só receberam. Tomaram a posse. Creram e tomaram posse. Tomaram posse com a sua fé. Hoje você vai tomar posse pela fé. E muita coisa vai mudar na sua vida. Amém? Meu tempo já foi, né? Já está indo. Vamos lá. Segundo, eu disse que ia contar duas histórias. Vamos lá para a segunda história. A primeira vocês entenderam, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Segunda história que eu quero falar para você é do escravo. Como que funcionava a lei do escravo lá no Antigo Testamento. Depois que ele deu a lei, ele regulamentou a lei do escravo. E o interessante é que toda vida que a gente fala de escravo, né, irmão?
a gente quer logo aplicar para quem? Para nós. É ou não é? Você fala do escravo, da orelha furada, sou eu sou o escravo da orelha furada. É ou não é? É, eu já falei assim também. Você logo aponta para você. Você que é o escravo, porque antes a Bíblia diz que você era escravo do pecado. Aí você se identifica logo. Mas qual que é a chave hermenêutica? Qual é? É Cristo. Ele é a chave. Êxodo 21, versículo 32. Olha o que é que diz. Para você começar a identificar. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes. Quantos? Quantos ciclos de prata? 30. O Senhor Jesus foi vendido por quanto? De prata também? Então ele foi vendido pelo preço de um. Só estou mostrando que esse escravo aqui aponta também para ele, para Cristo. Ele foi um escravo, irmão. Escravo que morreu na cruz. Ah, pastor, mas como assim? A Bíblia não diz que ele é Senhor dos senhores? É verdade, ele é o Senhor dos senhores. Mas a Bíblia também diz que ele espontaneamente resolveu servir. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele escolheu deliberadamente servir. Aí você vai ver Jesus lá naquele momento da ceia. Jesus resolve lavar os pés do discípulo. Ele pega a toalha, ele pega a bacia com água. Pedro pula de lado e diz: como jamais eu vou deixar você lavar meus pés? Você sabe por que Pedro se espantou assim? Porque esse já era um costume. E quem lavava os pés dos senhores, quem era? Os escravos. E agora, Jesus, como escravo, aquele que deliberadamente resolveu ser servo e servir. Aquele que, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando forma de homem, só por amor a mim e a você, irmão. Êxodo 21, versículo 1. Vamos ler como é que era a lei do escravo. É importante você saber que escravo aqui não era como escravo que a gente sabe da história aqui recente, não. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, era diferente. Não tinha essa escravatura, como era que esses escravos aqui eram escravos que eles deviam, e aí não tinham como pagar, e aí eles se vendiam, e aí eles iriam ser escravos daquele senhor. Mas existia uma lei. Qual que era a lei? Vamos ler aqui. Êxodo 21, versículo 1. São estes os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, eu quero ficar forro, então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e às ombreiras, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Presta atenção. Olha o que é que está dizendo aqui. Olha o que é que a história está contando aqui. Ele poderia ser escravo para pagar a dívida, mas por 6 anos, no 7º, ele tinha que ser colocado livre. Agora tinha algumas regras. Se esse escravo chegou na casa do seu senhor, e se ele chegou casado, com filhos, ao final
no 7º ano, ele iria embora, o Senhor liberaria ele, você pode ir, está livre. Ele iria com a sua esposa e com seus filhos embora. Porém, se ele chegou solteiro, e durante esses 6 anos, se apaixonou, e aí o seu Senhor lhe deu uma esposa, e com essa esposa ele teve filhos e filhas, ao final do 6º ano, no 7º ano, quando ele teria que ir embora, ele tinha que ir embora, mas ele ia embora sozinho, porque ele chegou só. Vocês estão entendendo? Embora só. A esposa e os filhos pertenciam ao seu Senhor. Porém, olha que coisa linda, se o escravo declarasse expressamente, eu amo meu Senhor, eu nunca vi isso, não sei se já teve algum escravo que lá em Israel, que disse primeiro assim, eu amo meu Senhor, depois a mulher e os filhos, não sei, mas desse escravo aqui, do qual verdadeiramente nós estamos falando, falou, eu amo meu Senhor, a minha mulher e meus filhos. O que é que acontecia? O Senhor levava ele para a porta da cidade, e pegava um prego, e furava a orelha dele. A partir daquele dia, ele era escravo para sempre daquele Senhor. Agora ele sempre seria escravo. Você ainda está se identificando com esse escravo, ou você está identificando outra pessoa, irmão? Porque você sabe, tudo é sobre ele. Eu vim aqui só te falar isso, que o escravo, irmão, esse escravo aqui, o escravo que desceu do céu sozinho, ok, irmão? Chegou solteiro, para servir o seu Senhor, o Pai. E aí, o Pai lhe deu uma esposa, a igreja. Filhos e filhas, nós individualmente. Eu não sei se você sabe, mas lá no Getsemane, quando os soldados foram prendê-lo, Pedro, faz aquela bagunça lá, cortando a orelha do soldado e tudo. Jesus, calma, Pedro, você está achando o quê? Eu poderia agora pedir 12 legiões de anjos para pelejar contra mim. Você imagina aí, irmão? Se a Bíblia diz que um anjo matou 200.000 soldados, e o que é 12 legiões de anjos? Meu Deus, 72.000 anjos, é isso? Por aí. Ele disse, foi isso que eu vim fazer. Ou seja, naquele momento ele está dizendo, agora mesmo, eu posso, imagine que ali é o final do 6º ano, ele pode simplesmente voltar para o Pai, voltar, largar tudo. Ele estava livre, ele poderia fazer isso, se eu quisesse, ele subiria ao céu, naquele momento, ninguém ia pegar ele, nem um soldado romano. Nunca pense que nem um judeu, nem um romano prendeu Jesus como um homem simplesmente fragilizado. Eles não podiam isso. Ele se entregou. Foi uma escolha. Ele se entregou. Então, ele resolveu. Naquele momento, ele poderia simplesmente, não vou ficar, vou embora daqui. Mas ele resolveu ficar. Foi o que fizeram com ele. Pegaram ele e levaram ele para fora da cidade. Não furaram a sua orelha, furaram suas mãos e seus pés. Amém, irmão? No céu só tem uma coisa, até hoje, feita pelos homens: o furo nas mãos e nos pés de Jesus. Você vai ver na Bíblia que ele mesmo com o corpo glorificado teve algo que não mudou nele: o furo dos pés e das mãos.
Por quê? Porque aquilo era um símbolo que ele escolheu ser escravo por toda a eternidade. Amém, irmãos? Ele carrega essas marcas. Ele decidiu viver eternamente como um servo. Hoje tem um servo sentado à destra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Ele tem prazer em te servir nas suas necessidades. Hoje você veio aqui para sentar à mesa. Eu quero te dizer uma coisa. Ele vai te servir porque Ele é o servo. Amém, irmãos? Ele é o servo. Ele te serve hoje e vai continuar te servindo. Sempre. Por toda a eternidade. Você sabia disso? Eu sei que você ama dizer, eu estou aqui para servir o Senhor. Eu quero trabalhar para o Senhor. Glória a Deus para a sua vida. Mas a grande verdade é que Ele é que serve você. Ele é que trabalha por você. Amém, irmãos? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 37, diz o seguinte: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Até na eternidade, Ele vai fazer você sentar na mesa, e Ele vai aproximar de você, e vai servir você. Até naquele dia, irmãos. Você sabe, essa que vai ser a sua glória. A glória, qual que é a glória? O Senhor do universo servindo você, irmãos. Ele tem prazer em fazer isso. Como diz em Isaías 64:4, não existe um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que esperam nele. Não existe, irmão. Não existe. E Ele quer te servir. Você precisa saber disso, parece óbvio, mas muita gente não sabe. Ele quer servir você como? Te salvando. Mas Ele não quer só te salvar do inferno, não. Ele quer te salvar da doença. Ele quer te salvar da miséria. Ele quer te salvar do mau casamento. Ele quer te salvar de tudo que aflige a sua alma. Ele quer salvar você. Vê aqui o horário. Tá bom. Glória a Deus. Meu relógio parou, olhei agora. É para mim nem olhar para o relógio, acho que por isso que ele parou. Glória a Deus. Irmão, você sabe por que isso é importante? Você sabe por que essa história é importante? Esse escravo, ele furou a orelha. Esse homem poderia ter ido embora. Ele decidiu não a liberdade dele. Você sabe? Eu não sei. Mas qual que o homem faria isso, né? Talvez alguns não fariam. Esse aqui teve a oportunidade legalmente. Se ele quisesse, estou legalizado. Legalmente eu posso ir. Não tem nenhum problema, nenhuma condenação, legalmente. Talvez tenha muito homem que quer ir embora, mas não pode. Isso aqui, deixa eu te dizer, esse aqui resolveu ficar. Eu queria que você imaginasse comigo agora. Você, mulher, imagina comigo. Você imagina o homem que está lá deitado na cama com aquela mulher. Ela acorda no meio da noite. Ela olha para ele e vê a sua orelha furada. Ela diz: como? Ele poderia ter ido, mas ele decidiu ficar por amor a mim, aos filhos.
isso é um sinal de que Ele nunca vai me abandonar. Se na hora que Ele teve a oportunidade legalmente Ele não foi, Ele nunca mais vai me abandonar. Você entende que agora dá uma sensação de segurança na mulher? Ela está segura. Ele me ama. Ele me ama de verdade. Ele escolheu a mim a ficar comigo. Eu não sei se você olha assim, mas eu vejo como uma história super romântica. Não é verdade? Esse homem que resolveu, por amor ao Senhor, a mulher e os filhos, resolveu ficar. Você sabe por que tudo isso está escrito, irmão? Por causa de você, por causa de mim. Só para que você saiba que Ele nunca vai embora, nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Uma mãe pode esquecer dos filhos que amamenta, mas eu jamais esquecerei de ti. Assim diz o Senhor para você essa noite. Se você chegou aqui com o coração achando que estava esquecido, o Ministério do Louvor já pode subir, achando que estava esquecido, que o Senhor não olhava para você, não fazia conta de você, eu quero dizer uma coisa: você é aquela esposa, a esposa do escravo, que preferiu furar a orelha para ficar com você eternamente e te servir eternamente. Ministério do Louvor, rapidinho. Eu chamo os irmãos, não fica sentado. Glória a Deus. Fique em pé comigo onde você está. Quero que você nesse momento medite no amor de Deus por você, na segurança que Ele dá para você, como você pode estar confiante nos braços dEle, porque Ele nunca vai te abandonar, e Ele quer te salvar de todas as suas necessidades. Nos braços daquele que nunca me deixou. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo fluir no seu coração nesse momento. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você não está só. Em teus braços é meu Ele está cuidando de você. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços. Você pode declarar essa canção? Aquele que nunca me deixou, Ele nunca me deixou. Você pode sentir o aconchego do Espírito Santo cuidando de você. Perfeito sempre esteve repousado em mim, oh, em mim.
abandona. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Jesus. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Eu caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Ele tem cuidado de Em você. teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Oh, Espírito Santo. Caio em tua graça. Traz segurança, Espírito Santo. Caio de novo em tuas Oh, mãos. traz segurança do teu amor. Em tuas mãos, Jesus, Jesus. Oh, Espírito Estou seguro em tuas mãos. Estou seguro em tuas mãos. Estou seguro em tuas mãos. Jesus, Jesus. Você pode se sentir amado nesse momento? Você consegue Estou seguro olhar para o seu coração, olhar para o seu interior e sentir confiança e dizer: eu sou amado, e dizer: Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha casa. Você consegue sentir esse amor, essa confiança, essa segurança que você não está só. Tem alguém ao seu lado que cuida de você, que te dá tudo que você precisa, que é o teu marido, o teu supridor, o Senhor Jesus. Você consegue sentir segurança nele? Estou seguro em tuas mãos. Oh, Estou seguro em tuas mãos. sinta o amor dele agora. Meu noivo, meu noivo. Oh, estou seguro em tuas mãos. Estou Aleluia. seguro em tuas mãos. Glória a Deus.